Bom, tá ok. Gostei da ideia. Por onde eu começo? Tá? Agora a gente vai estar entrando na segunda parte, tá? A gente terminou de ver a análise do mercado, vamos entrar para a segunda parte. Como vamos transformar um consultório numa empresa? A gente começa sempre pela demanda. Tá? O que é a demanda? É a procura por uma solução de uma dor ou sonho. Alguém aqui já ouviu falar em público-alvo? Levanta a mão. Tá. Todo negócio tem um público-alvo. E cada um desses públicos-alvos, eles têm suas dores e necessidades, seus sonhos e desejos específicos para cada um. Então, a demanda é a procura que eles têm para resolver isso. O empresário, o empreendedor, quando eu falei para buscar conhecimento empreendedor, é isso, aprender a enxergar essas coisas. Depois que você acha uma demanda, não basta só ter demanda. Você tem que ver se você tem diferencial para atender essa demanda. Se você tem diferencial para atender essa demanda e tem uma demanda, aí você tem uma oportunidade. A oportunidade é a solução do problema das pessoas nas suas mãos. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que em uma determinada região, é que eu não conheço Criciúma aqui, tá? Alguém me diz um bairro aqui de Criciúma? O nome? Santo Antônio? É isso? Santo Antônio. Vamos dizer que ali tem uma demanda em Santo Antônio para... Tem uma demanda de pacientes acima de 60 anos para protocolo. Tá? Eles querem protocolo. E vamos dizer que você é especialista em implante e prótese e você conhece muita gente influente em Santo Antônio. Você tem uma rede de relacionamento em Santo Antônio. Assim configura-se uma oportunidade. Você tem, as pessoas precisam de protocolo, você tem o conhecimento para poder fazer isso, conhecimento técnico, e você conhece gente lá em Santo Antônio para trazer essas pessoas, para fazer essas pessoas virem onde você está. Isso configura-se uma oportunidade. Isso é um exemplo bem simples, mas só para poder situar vocês. Como é que a gente faz, uma vez que a gente vê a demanda? Primeiro a gente analisa a demanda, né? Vê o que eles estão precisando no momento. E aí a gente vai estabelecendo nichos de mercado. Alguém aqui já ouviu falar em nicho de mercado? Levanta a mão. Não, ninguém sabe o que é nicho. Nichos são pedaços menores do mercado, tá? Vamos dizer assim, o mercado o mercado da odontologia, a odontologia está dentro do mercado da saúde. Dentro da saúde a gente tem medicina, farmácia, fisioterapia, odontologia, esses são nichos. E aí a gente vai reduzindo, tá? Dentro da odontologia a gente tem todas as especialidades, implante, prótese, pério, tal, odontologia estética. Dentro da odontologia, dentro de cada uma delas a gente tem menores. Odontologia estética tem harmonização facial, tem lente de contato, clareamento. Quanto mais nichado você está, ou seja, quanto mais específico, quanto mais você se especializa em atender um público que precisa daquela determinada coisa, por exemplo, aqui no nicho, se eu fizer uma clínica muito especializada em atender lente de contato, por exemplo, só para público que gosta de lente de contato, com toda ela montada com os gostos de quem gosta de lente de contato, tá? Eu vou atrair mais pessoas que gostam de lente de contato, que querem aquelas lentes de contato. Você pode ter um concorrente que é uma clínica que trabalha em todas as especialidades, tá? Que também faz lente de contato, mas essa pessoa que está procurando lente de contato, que gosta, ela vai na sua clínica e ela se sente melhor, porque tem as coisas que ela gosta. Ela está se comunicando com ela. Então ela prefere ser atendida lá do que ser atendida num outro local que é mais geral. Tá? A gente vai entender isso com exemplos. Então, esses são subnichos de mercado. E em cada subnicho tem um público-alvo. Ou avatar. Alguém já ouviu falar nessa palavra, avatar? Pode levantar a mão? Alguém já viu? Tá? Avatar. Público-alvo é um grupo de pessoas que você quer atender. Tipo, ali no nosso exemplo, homens e mulheres acima de 60 anos, que usam dentadura, tal, que moram no bairro de Santo Antônio.
O avatar é uma pessoa que representa esse público-alvo. É o Antônio, de 62 anos, que usa dentadura, que mora no Santo Antônio, tá? É mais específico. Quanto mais detalhado for a definição desse avatar, mais chance você tem de conseguir montar um negócio que agrade esse avatar. E aí, mais chance você tem de ser a escolha desse avatar. Percebem? Faz sentido? Exemplos de subnicho. Agora a coisa começa a ficar mais clara. Alguém sabe o que é isso aqui? Pode falar, você acertou. Pode falar. Isso é uma clínica de odontopediatria, lá em Nova York. Isso aqui não é uma clínica de odontopediatria. Isso aqui é um parque de diversão. Olha só, tem um Homem de Ferro aqui no meio. Tem cinema aqui, ó, tá vendo? Pipoca aqui, tem cinema aqui. Tem o brinquedinho para pegar os ursinhos, tem videogame. Depois, se quiserem entrar no site, é esse aqui o site, tá? Quem quiser tirar foto, depois entrar. É muito bacana isso aqui. Como é que eles se subnicharam? Eles subnicharam no nicho de odontopediatria e para meninos. Isso aqui não agrada a menina. Mas não é o tradicional. Pode agradar a menina, mas o foco é mais menino. Tá? Eles não tiveram medo de subnichar. Tá? E eu conheço lá pessoas que trabalham lá, muito sucesso aqui, isso aqui bomba. Tá? Então esse é um exemplo clássico de subnicho. Tá? O avatar é uma pessoa que representa o quê? É uma pessoa que está representando o público-alvo. Se o público-alvo é assim, de mulheres de 25 a 35 anos, o avatar é a Júlia de 27 anos. Tá? E aí informações detalhadas específicas sobre ela. Como que a gente se diferencia dos nossos concorrentes? Uma vez que a gente definiu o nosso avatar, que a gente escolheu o nosso subnicho, que a gente quer montar um negócio para esse nosso subnicho, como é que a gente vai se diferenciar? Em odontologia, além do atendimento técnico, é no atendimento odontológico. É a única forma que se tem de se diferenciar. Tá? E o atendimento odontológico te possibilita diversas formas de você se diferenciar. Hoje se fala muito em experiência. Quando a pessoa está indo num consultório ou numa clínica, ela não está indo fazer um tratamento odontológico ou sentar lá para fazer um tratamento com você. Ela está indo passar por uma experiência. Desde o momento que ela encontra você na sua forma que você se divulgou na internet ou em outras formas de publicidade, até o momento que ela fala com a secretária, até o momento que ela vai lá, a forma como você aborda, a secretária já aborda ela, a forma, o que tem no ambiente que está encantando ela, como por exemplo, aquela clínica de odontopediatria, aquilo ali é uma experiência. O menino sai louco dali. Ele enche o saco da mãe para voltar ali. Tá? Então, aquilo é uma experiência. Então, na verdade, você consegue se diferenciar criando uma experiência de atendimento odontológico, que não necessariamente precisa ser o atendimento tradicional. Se você se diferencia um pouco mais, você faz uma experiência única. E aí, com uma experiência única, você consegue encantar o cliente. E o cliente encantado, ele volta. O que acontece com o cliente encantado? Ele tem uma experiência única de atendimento, ele fica encantado, ele indica. E aí aparecem outros pacientes que passam por experiência única, ficam encantados, e assim a sua marca vai aparecendo e vai ficando atrelada a essa experiência. E aí você vai começando a criar um valor na sua marca. Tá? É mais ou menos isso que as franquias fazem. E aí, como dono de clínica, é muito importante você fazer esse ciclo e atrelar a experiência ao seu padrão de atendimento, ao padrão de atendimento que você criou.
Não há um dentista específico. Porque se for um dentista específico, ele sai, ele leva os pacientes, aí você não fideliza. As pessoas, os pacientes têm que entender que a marca da sua clínica é que está proporcionando essa experiência. Então pode trocar dentista à vontade que eles vão continuar lá. É assim que eles fazem. Tá? Eu vou trazer alguns exemplos de experiência única para abrir a visão de vocês sobre o que é experiência. Vou até sair do ramo da odontologia. A Disney. A Disney não é um parque de diversões. É uma viagem a uma terra encantada. Tá? Se a Disney não tivesse o Mickey, a Minnie, todos os personagens, todas as histórias envolvidas na Disney, ela não seria Disney, ela seria que nem o Beto Carreiro. Porque é só brinquedo. Eles criaram, com os personagens, com as histórias, criaram uma experiência. E aí virou a Disney o que é. Outro exemplo. Harley Davidson. Ela não vende moto. Ela vende um estilo de vida baseado em união, inspiração, um verdadeiro espírito de liberdade e atitude sobre duas rodas. Tá? Então, eu conheço muita gente, eu ando de moto, tal, não tenho Harley, mas ando de moto. E conheço muita gente da Harley, a pessoa é ficcionada na marca, nas aventuras, tem grupos de moto e tal. A moto é só um detalhe. Lógico, as motos são muito legais, o produto tem que ser legal, é que nem o dentista tem que ser competente, tem que estar especializado, tem que saber o que está fazendo. Tá? Mas como é que você vai se diferenciar? Tem muita gente boa também. Tem muito dentista, tem vários dentistas bons que fazem tratamentos excelentes, que dá tudo certo. Só que a forma de se diferenciar é a experiência que você provoca, que você faz o paciente sentir. Essa clínica de odontopediatria é um exemplo de experiência. Ela não é uma clínica de odontopediatria. Ela é um programa de diversão para meninos. Pode agradar a menina? Pode. Mas eles não tiveram medo de perder as meninas. O dentista normalmente, assim, não só o dentista, como o empreendedor, assim, menos experiente, quando ele abre um negócio, ele quer vender tudo para todo mundo. Mas se você tentar vender tudo para todo mundo, você não agrada ninguém. Tem que escolher um público-alvo, um avatar, alguns avatares daquele público-alvo, montar um negócio para agradar aquele público-alvo e segue. Eles não ficaram, eles podiam, se eles estivessem preocupados assim, vou agradar menino ou menina, aí eles iam botar um Homem de Ferro aqui, aí depois iam botar a Frozen, aí depois iam botar a Ladybug, né, os personagens de infantil e feminino. E aí ia ficar uma confusão e a criança não ia entender direito. Aí não ia agradar nem o menino, aí o menino ia olhar e falar, eu não vou a um consultório que tem Frozen. E a menina ia falar, tem um Homem de Ferro lá, nada a ver comigo. Aí não ia agradar nenhum nem outro. Eles escolheram um e acertaram em cheio. Tá? Como que eu vou planejar o meu negócio? Tá? Eu tenho agora a experiência, tá? Eu já tenho o público que eu quero, já tenho o nicho de mercado, tenho a demanda, tenho o nicho, já defini o público que eu quero atingir, já defini a minha experiência. Como é que eu vou planejar? Organizando as 6 áreas da gestão do meu negócio. Isso aqui é muito importante. Tá? É uma questão um pouco mais técnica, mas é muito importante. Todo negócio, toda empresa, e aqui a gente falou em uma empresa profissional, tá? Ela tem 6 áreas. Tá? Primeiro, a área de finanças. É o coração da empresa. Não dá para largar para a secretária isso aí. Vai desde a formação do teu preço, até a determinação da tua margem de lucro, tá? Até a tua gestão financeira. E o que é gestão financeira? É decidir o que vai fazer com o dinheiro. O dinheiro entra, como é que boa parte dos dentistas fazem? Mistura conta pessoal com conta profissional. Sinceramente, eu quero que levantem a mão, né, sinceramente. Quem aqui faz isso? Mistura pessoal com a clínica, com o consultório? E eu acho que não tem gente ainda que não está falando, não levantou a mão. A maioria eu conheço faz isso. Como é que você vai saber como é que está tendo o rendimento da tua empresa? Se entra o dinheiro lá do seu protocolo, entrou 10 mil do seu protocolo de entrada, aí você já paga o seu cartão de crédito pessoal, como é que você vai saber como é que anda a sua empresa?
Não tem como saber. E aí bagunça tudo. E se você bagunça o coração da empresa, não tem nem por onde começar. E aí quebra. Aí você fica com aquela sensação, pô, estou trabalhando e não estou ganhando dinheiro. É porque a conta não está organizada. Olha só, pessoal, acreditem em mim. Acreditem no que eu estou falando. Contas organizadas mudam a sua vida. Mudam a sua vida. Pode parecer que não, mas muda. Tá? Então é aqui, ó. É ter controle de entrada, controle de saída. Se pagar um salário, o dentista, ele é um funcionário da empresa. Se é ele que está atendendo ali, ele é um funcionário da empresa. Então ele se paga um salário no final do mês. Tá? Ter controle de parcela, o que vai entrar, aí você consegue se programar para ver os próximos investimentos você vai fazer. Fazer orçamento para o ano que vem, aonde que eu vou investir, que tipo de... Se eu vou investir em mais uma unidade produtiva, como é que eu vou encher essa unidade produtiva, investindo em publicidade e tal. Ou seja, pensar o negócio. Não é só pensar a odontologia, pensar o negócio. Tá? A segunda área, marketing. Marketing vem do inglês, market, é mercado. Marketing não é só propaganda. Isso que a gente estava falando sobre público-alvo e avatar é marketing. É o cliente, é conhecer o cliente, é como montar um produto para o cliente. O marketing tem 4 P's, né, que é o Kotler, que foi o grande desenvolvedor do marketing, de separar em 4 P's. Preço, praça, produto e promoção. Preço faz parte do marketing também. Estratégia de preço, como você vai posicionar seu preço. Produto é a experiência. O produto do dentista é a experiência que ele está provocando. O tratamento faz parte da experiência. Praça é o local onde você está. Tem que estar, né, se eu estou querendo atender o pessoal lá de Santo Antônio, tem que estar em Santo Antônio, no local onde fica mais fácil para eles. E promoção é que é a publicidade, que é a propaganda. Então é uma parte do marketing isso. E isso tem que estar organizado. Logística. A logística em clínica odontológica é compras de materiais, e aí tu organizar a logística, fazer gestão de logística, não é passar para a secretária e falar, cota para mim onde é que está mais barato. Isso é uma parte. Tá? Tu acha válido fazer compra menores vezes ao ano para fazer uma compra em maior volume e conseguir menor preço? É uma estratégia. Se você tem demanda para isso, que aí você tem que conhecer a sua demanda, que você pode comprar demais e ficar com aquilo ocioso. Né? Agora, se você tiver aí que está as coisas tudo organizado. Se você planejou atacar a área de implante, tá? E você já tem uma estratégia para atacar, né? com publicidade em um determinado público-alvo que você imagina que vai te trazer retorno, aí você pode comprar mais implante, porque você já tem uma estratégia. Você não está comprando assim, vou comprar e vou esperar o que vai acontecer. Aí vai dar errado. Assim, pode dar errado, mas o risco é bem menor, porque o risco foi calculado. Entende? Isso é pensar o negócio. É isso que eles fazem. Então a logística vai desde a compra até como que eu vou distribuir esses materiais que eu comprei. Aliás, como que eu vou fazer a compra programada para não faltar nunca no estoque, para não faltar nos consultórios, para não passar pelo constrangimento de estar atendendo o paciente, está faltando material, tem que fazer uma engebração. Como é que eu vou distribuir isso nos consultórios para não faltar para ninguém? A pior coisa, a coisa que mais me irritava lá na clínica era dentista se levantando no meio do atendimento para ir em outro consultório para pegar material que não tinha naquele. Isso aí ia ser péssimo para o paciente. Ele olha e vê assim, essa empresa não é profissional. A logística bem organizada, assim, tudo andando redondinho, desde a logística de recepção, de atendimento na recepção, desde a hora que o paciente chega, com o dentista que chama, e o atendimento, a TSB entra ali para o consultório na hora que o paciente saiu, depois já vem o próximo, tudo andando que nem um reloginho. Nossa, passa o paciente uma impressão assim, esses caras são profissionais. E aí o paciente, isso faz parte da experiência, aí ele quer repetir essa experiência. Vou contar uma pequena história para vocês. Tem uma pizzaria lá em Florianópolis chamada Parma. Conhecem? Originalmente era uma pizzaria familiar. Tá? A gente ia muito antigamente. Só que era aquela coisa familiar, era uma zona, né? O garçom é o primo, sei lá, como é que é as coisas. E aí eles vão passando, gritando, trazendo. Era gostosa, a gente ia, mas era aquela zona.
Eu não sei o que aconteceu, eu acho que alguém comprou, porque fizeram uma Parma agora num bairro lá chamado Cobrasol, que, olha, cara, é de se emocionar, assim, como é que tá, vocês já foram lá? Já viu o serviço daquilo ali? Nossa, tu vê assim, ó, cara, tem mão de profissional nisso aqui. É tudo da mesma cor, tudo organizado, tudo padronizado, os garçons são altamente treinados, é rodízio lá, né? Se você, cara, eles conseguem ler o seu pensamento na hora que você respira e fala, tô pensando no outro sabor, já tá aqui, ó. Eu gostaria? Eu não sei como é que eles sabem, cara. Realmente, assim, foi um exemplo que eu consegui ver a diferença gritante entre uma empresa familiar e uma empresa profissional. Aí, pô, tu vai indicar. A experiência que eu tive na Nova Parma foi altamente positiva, não tenho o que falar. Mas tu vê assim, ó, tá andando redondinho, não tinha ninguém gritando, não tinha ninguém saindo correndo, não estava faltando pedaço, sabor de pizza, estava tudo reloginho. Tá? E isso o paciente sente e dá valor, dá muito valor. Pessoas, é uma área também, tá? Vai desde a seleção da sua equipe, né, do processo seletivo da sua equipe. Toda clínica, toda empresa tem que ter um propósito de existência. Aquela história de missão da empresa. Isso não é bobagem, não. É o que rege o funcionamento da empresa. Se o propósito da empresa, da clínica, for ganhar dinheiro, os pacientes vão sentir, de alguma forma, e vão olhar assim, esse cara só está querendo meu dinheiro. Porque isso transparece na forma de atender. Então, toda clínica tem que ter um propósito e os membros da equipe têm que estar dentro desse propósito. Lá na minha clínica, o propósito nosso era transformar pacientes em amigos. Então, a gente tinha, como princípio, tratar o paciente como se fosse um amigo nosso. E como é que a gente faz com um amigo nosso? Não força nada, então se não ficava empurrando lente de contato se ele não quer. Fala para ele, existe essa alternativa. Mas se tu está com saúde, mas se você não faz questão, tá tudo bem. É só a limpeza que tem para fazer. Ele vai confiar em mim. E aí eu transformei ele em meu amigo. Então ele a longo prazo eu ganho. Ganho a confiança dele, não preciso ficar empurrando coisa que ele não quer. Esse era o nosso propósito. Cada empresa tem o seu. E as pessoas, aí tu vai, à medida que você tem um propósito, você tem um norte. E aí você começa a selecionar pessoas com o mesmo propósito que você tem. E aí você forma uma unidade. E dessa forma, os pacientes conseguem sentir essa unidade de sentimento e se traduz em experiência. Tá? É uma coisa que vai somando a outra. Tá? Não é fácil fazer isso, tá? Principalmente quando envolve pessoas. Não é fácil. Envolve definir um padrão de atendimento. E definir um padrão de atendimento. A Lara não teve oportunidade de passar por um treinamento nosso. Mas lá a gente tinha treinamento assim, ó, de um protocolo. Como é que a secretária tem que abordar o paciente quando ele chega, o que eu tenho que falar, como é que o dentista tem que fazer quando ele chega. Ir lá, falar, chamar pelo nome, entrar, vai sentar primeiro na cadeira, na mesa para conversar, antes de botar na cadeira, tinha todo um passo a passo. E tinha que fazer eles seguirem. Assim eu tinha certeza que estava seguindo o padrão. Se cada dentista atende a sua maneira, aí você não tem um padrão, aí você não tem uma experiência. Aí cada um está atendendo de um jeito, aí vira, aí o paciente vai naquele que ele acha melhor, que ele se identificou mais. E aí quando ele vai embora, ele leva o paciente. Agora, se você tem um padrão, o paciente fideliza com a sua clínica. Tá? E botar o padrão para funcionar não é fácil. Porque não basta só treinar. Você treina, no dia seguinte, eles estão fazendo o contrário. Aí você tem que ir lá cobrar. Eu tinha um dentista lá na equipe, chegou a conhecer o Lucas, não? Não? Eu não sei de onde é que ele tirou isso. Ele fazia, a gente fez o treinamento com ele e tal, o padrão de atendimento. Ele participou, entendeu? Entendi, entendeu tudo. No dia seguinte, e a gente tinha botado no padrão assim, chegou o paciente, a secretária não vai berrar falando assim, chegou o fone e tal. Não, mandava ali pelo chat do sistema, chegou tal, ele já sabia, ele já tinha que saber o nome do paciente antes, ele ia até a sala de espera. Oi, Lara, tudo bem? Eu sou o Dr. Marvel, eu que vou te atender, tudo bem? Muito prazer, vamos entrar. Ou seja, se apresenta, sabe quem é, fala o seu nome e te levanta. Foi tudo explicado, entendeu? Entendi. Ele chegou no dia seguinte, lá de longe, entrou no corredor, meio corredor e gritou o nome. Antônio! Não sei aonde é que ele tirou isso.
E aí o cara veio andando e ele, vamos passar? Não ensinei vamos passar. Não falei essa palavra, vamos passar. Isso não foi falado. Então, quem tiver equipe aqui, é por isso que pessoas é a parte mais difícil. Quem tiver equipe aqui, vocês vão aprender isso. Eles aprendem coisas que você não ensinou. Inacreditável. E o que você fala, o que você ensina, não entra. Tem que falar, tem que repetir, tem que ser chato. E aí depois, entra. Aí depois, você pegar um membro dessa equipe, como no caso dele, a gente afastou ele, aí o pessoal começa a ver, opa, estão ganhando a sério. Aí eles começam a fazer. Na verdade é assim que funciona. Tá? Então aqui, ó, parte que tem que estar organizada, muito importante, e é a mais difícil. Ô, professor, tu acha que tem diferença, por exemplo, fazer a anamnese que a gente falou agora na mesa do escritório primeiro, em vez de fazer na cadeira? Total. Isso faz parte de vendas, tá? Quem já teve algum treinamento de venda aqui já sabe, existe uma parte da venda que se chama quebrar o gelo. A anamnese, vocês têm que botar uma coisa na cabeça. Para vocês é normal o atendimento odontológico do dia a dia. Para o paciente, não, ele está cagado de medo. Ele está com medo, pô. Cara, você sentar ali e abrir a boca com uma pessoa que você não conhece, a boca é frágil, tu fica totalmente exposto na pessoa. Então você quer, a pessoa que tem medo quer adiar ao máximo aquilo ali. Então se o cara não te conhece, chegou assim, tu bota primeiro na mesa, aí ele já, ufa, não vou primeiro para a cadeira. Aí chega lá, a anamnese é uma oportunidade que você tem de quebrar o gelo e bater um papo com ele. À medida que você vai fazendo as perguntas, você já vai falando com ele e tal. Outra dica, anotem na anamnese questões pessoais deles. Se ele falou ali no meio da conversa o nome do cachorro dele, anota lá o nome do cachorro, Rex. Anota. No dia seguinte ele vai falar, como é que está o Rex? Você fala, pô, o cara lembrou no nome do meu cachorro. Isso aí faz diferença, gente. Sabe? Se interessar pelo paciente. Tá? Então, sim, quebra de gelo. Tu quebra o gelo, tu tem que baixar a guarda da pessoa para poder vender. Venda é que nem sedução. Tá? Quando você vai na balada que você quer chegar numa menina, você chega à janela falando assim, me dá teu telefone? O que vai acontecer? Ela vai dizer que não, a não ser que você seja lindo e maravilhoso. Mesmo assim, ela vai se assustar. Você chega primeiro, conversa, primeiro olha, depois conversa, tal. Aí depois que ela viu um valor em você, que ela já baixou a guarda, já viu um valor em você, aí você pede o telefone. Aí ela está propensa a te dar o telefone. Tá? Então o paciente chegar, senta aí, abre a boca, precisa de 5 implantes. Porra! Não dá? É não. Beleza? Podem perguntar, tá, pessoal? Só uma... Eu já dei aula, já dei palestra em turma menor e em turma maior. O que eu vejo assim em turma maior é que às vezes as pessoas elas têm, porque eu estou trazendo coisas aqui do dia a dia, então às vezes a pessoa tem alguma experiência para falar. Só que como tem muita gente, a pessoa fica um pouco mais constrangida em falar. Quando a turma é menor, a pessoa participa mais. Mas eu acho que agora a gente já está mais solto assim, ó. É importante que vocês falem de experiência de vocês, tá? Pode levantar a mão e falar, à vontade. Oi? Quando tu estava falando de finanças, tu comentou umas coisas que era importante o dentista saber. Sim. Entre elas, tu comentou de margem de lucro, tu falou de gestão financeira e tu tinha falado outra coisa que eu achei que era importante, mas não consegui notar. Parcelamentos. Definir os parcelamentos. Na verdade, assim, gente, Essa parte eu acho que é tem uma série de coisas dentro das finanças. Tá? Se tu for querer fazer assim, numa modo geral, tem a gestão financeira, que é você saber como usar o dinheiro que entra. Você vai dividir. Entrou o dinheiro, você vai pagar as contas primeiro, tem que pagar as contas. Depois você vai definir um prolabore para você, para o seu sócio. Aí depois você define uma parte para investimentos, seja numa sala de espera melhor, seja num outro equipamento, seja em publicidade. Provisões. Quem sabe o que é provisão? Alguém não? Quem não sabe o que é provisão? Não sabe. Provisão é uma reserva de dinheiro que você faz para eventuais gastos que você pode ter no futuro. Então, para você não ser pego de surpresa. Então, você pode fazer provisão para gasto laboratorial,
Quem aqui não passou pela situação? Entrou 10 mil à vista do protocolo. Nossa, vou pagar minhas contas. Mas só que tem que pagar o laboratório mês que vem. E não tem dinheiro. Alguém já passou por isso? Ou não? Todo mundo organizado? Ninguém vai falar, né? Mas acontece. Tá? Então você faz provisões. Ou seja, aquilo que eu falei da organização, ser organizado economiza muita dor de cabeça. Você faz provisão para equipamentos, para quebra de equipamentos. Se você tem uma provisão lá para quebra de equipamentos, quando quebra uma bomba a vácuo ou um compressor que tem que trocar, você não tem que tirar do seu bolso. Já tem o dinheiro ali reservado. Você não vai mexer no quanto você ganha. Outra grande vantagem de você definir um Prolabore e respeitar o Prolabore. Você organiza sua vida pessoal, você vive conforme o seu Prolabore. Lá na clínica a gente fazia assim, ó, eu tinha mais um sócio. Em vez de definir, essa é uma dica boa, tá? Quem quiser pegar. Em vez de a gente definir o Prolabore certinho, a gente fazia assim, e as provisões certinhas, a gente fazia assim. A gente ia pagando as contas, chegava no último dia do mês, tá? Paguei todas as contas, paguei a equipe, paguei todo mundo. O que sobrou? 33% ia para o meu sócio, 33% vinha para mim, 33% retorna para a empresa, para o caixa da empresa. E aí ia formando um caixa maior. Toda vez que eu precisava investir, no decorrer do ano, precisava investir em alguma coisa, tirava do caixa, nunca tirava do meu bolso. Quebrou o equipamento? Tira do caixa. Quer investir numa campanha de publicidade mais cara? Tira do caixa. Tá? Quer comprar um equipamento novo? Tira do caixa. Não mexia no quanto eu ganhava. E eu estava acostumado a ganhar aquele 33%. E de alguma forma a gente conseguiu estabelecer uma média, sempre era a mesma média. Então, conseguiu organizar a nossa vida pessoal também. No fim do ano, tinha um caixa grande. Então, a gente se pagava de acordo com o mesmo critério e aí tinha esse caixa. E aí, o que a gente fazia com o caixa no fim do ano? Distribuição de lucro. 33% para ele, do caixa, 33% para mim, 33% continuava na empresa. No final, vinha um bolo desse caixa. Ou seja, era o 13º nosso. É legal ter um dinheiro no final do ano. É muito bom ter um dinheiro no final do ano. Porque ainda mais o empresário que ele paga no fim do ano, né? Ele tem que pagar 13º de todo mundo, até do contador. Vocês sabiam que o contador tem 13º? E aí você tem um 13º para si. É uma época de fim de ano, você vai programar viagem, Páscoa, tal, então é bom entrar esse dinheiro. E é como se for, e psicologicamente tem um valor assim muito significativo, porque é como se fosse uma recompensa do seu trabalho pelo ano inteiro. Tá? Então, essa forma fica organizada e nunca falta dinheiro. Uma sugestão. Falou ali no Prolabore de tirar uma porcentagem. Por que não tirar do faturamento e tirar do que sobra de pagar as despesas? Porque você é dono do negócio. A prioridade é pagar as contas. Se você se considerar uma despesa, você compromete seu negócio. Você tem que estar disposto a, num mês ruim, ganhar menos. Entende o que eu quero dizer? Sim. Mas, na verdade, se você for rígido com a sua empresa, como funcionário da empresa, você corre o risco de quebrar a empresa. Tudo que eu li até agora sempre dizia que o primeiro a se pagar é você. Para que você tenha sempre o intuito de o resto, vamos dizer assim, saber administrar o resto, mas o primeiro é o seu... não existe um critério definido em relação a isso, né? Isso vai de acordo com um perfil, tá? Eu conhecendo, pela experiência que eu tive, eu conhecendo o ser humano como eu conheço, que o ser humano, ele, à medida que ele tem um limite, ele extrapola o limite. Ele não vai até o limite, tá? Se você tem um cheque especial de 10 mil, você vai gastar 15 mil. Entende? Então, essa era uma maneira que eu acho segura para manter o dentista controlado. E por que, apesar de tu ter visto isso nos livros que você leu, por que eu trouxe isso para a odontologia? Porque eu fiz assim, o conhecimento de gestão que eu tive, que eu juntei com a experiência, eu adaptei para a odontologia, eu trouxe toda personalizada para a odontologia. E uma das coisas que eu levo em consideração para poder aplicar esses conceitos é que o dentista é desorganizado financeiramente.
Ele é, em sua grande maioria. Pode ter gente aqui que não é, mas em média ele mistura as contas pessoais com as da clínica. Tá? Ele no fim do ano, a Unicred está lá batendo e falando, quer dinheiro emprestado para o 13º? Não fazem isso? Como fazem lá aqui? Eu nunca precisei, porque está organizado. Então eu já coloco regras mais rígidas para botar uma margem de segurança na disciplina do dentista. Se eu botar já frouxo, aí vai embora. Professor, uma situação. Quem não tem uma educação financeira já pregressa ou transita por outros negócios, eu percebo que o cirurgião dentista ele tem uma dificuldade de fazer essa separação, porque ao final do dia, final da semana, final do mês, vai ter o bolo do faturamento. Eu até discordo do colega, eu acho que primeiro vai pagar o concordo, vai pagar as despesas, e depois vai ter o que sobrar daquele bolo, vai ter um montante que vai crescer aos olhos, especialmente da pessoa que está no início da carreira, ou que não tem um negócio paralelo e não sabe que o negócio em si tem que ter uma base sólida para poder se autossustentar, sustentar o empreendedor e também possibilitar um crescimento em outras áreas ou na mesma área. Então, nesse sentido, qual é a sua indicação para os colegas para começar a transitar para essa mudança? Saber que o bolo, a maioria até sabe que não deve misturar as finanças, também sabe que deve deixar uma reserva para a empresa. Mas qual a sua indicação aí para essa transição? Porque não, de forma repentina é difícil, né? Sim, é muito boa a sua pergunta. E eu vou responder ela como um exemplo prático. Mês passado eu peguei uma consultoria de uma dentista típica, que misturava tudo. A conta dela estava uma bagunça. Tudo sempre negativo e não sabia nem por onde começar. Primeira coisa que eu fiz, ela não tinha nem fluxo de caixa. Quem aqui não sabe o que é um fluxo de caixa? Todo mundo sabe? Eu sei mais ou menos. Fluxo de caixa é entradas e saídas. Só. É o controle das entradas e das saídas. Tá? Ela não tinha nem isso. E boa parte dos dentistas não tem. Tá? Então eu sugiro começar pelo básico. Começa pelo fluxo de caixa, anotando as entradas e saídas e vendo o resultado do mês. Tá? Antes de pagar um prolabore para si. Começa assim. Acontece uma mágica quando você começa a trabalhar com fluxo de caixa. Você começa a enxergar os números. E à medida que você começa a enxergar os números, você vai começando a tomar gosto pelos números. Você trabalha com números, né? Você sabe como é que é isso? Você começa a ficar apegado, às vezes apegado até demais os números. Não quer que baixe. Tá? Quando você viu os números, você não vai querer um desempenho menor que aquele. Tá? Aí você vai estar pronto para fazer o segundo passo da organização, que é definir um prolabore para você. Se a conta está toda desorganizada agora e você já define um prolabore agora, não vai dar certo, porque as suas contas da vida pessoais, elas estão, a sua vida pessoal, a sua rotina está de acordo com o seu faturamento, não com o seu prolabore. Então vai faltar dinheiro na sua vida pessoal, aí você vai ficar com raiva daquele de organização financeira. Aí você vai abandonar. Então tem que começar pela psicologia inversa. Primeiro ver os números, aí você vai ver o potencial da sua clínica, vai ver assim, nossa, ela rende isso. E aí você vai começar a tomar gosto por aquilo. Aí, automaticamente, você vai para o segundo passo, que é definir o prolabore. Tá? O que vai acontecer é que na medida que você vai colocando os dados, você vai criando o hábito do controle financeiro. Que existe, é um hábito. Tá? Quem não tem, no começo é muito difícil. Essa dentista teve muita dificuldade de colocar. Passei um mês acompanhando ela estava sempre tudo errado. Mas, falei, primeiro cria o hábito, depois toma gosto pelos números, depois define um prolabore. Definir um prolabore, começa a viver a sua vida de acordo com o prolabore. Beleza? Aí você está com a vida pessoal de acordo com o que a empresa pode te pagar. E aí você vai para as outras partes. Tá? Aí começa a definir as parcelas dos próximos meses, começa a definir orçamentos, começa a fazer provisões, começa a fazer um caixa,
e aí vai para as próximas fases. Respondido? Como é que faz o pagamento em relação ao imposto de renda? Chega a fazer... Boa pergunta. Não sou contador, mas tenho uma experiência por ter tido clínica. O dentista tem duas alternativas. Ou ele vai pagar como autônomo, pessoa física, que é o 27,5 que vocês estão acostumados, do que sobra, né, que vocês fazem no livro caixa. Ou vocês podem abrir uma empresa. Abrindo uma empresa, aí depende do número de funcionários. Eu não lembro até quantos funcionários que vale a pena ser lucro presumido. Acho que até uns 4 funcionários vale a pena ser lucro presumido. Depois é melhor ir para o simples. Tá? 4 funcionários em carteira. Tá? Então, o lucro presumido dá, em média, 13,33% do bruto de impostos. Tá? Não, MEI é microempreendedor individual. Esse do lucro presumido já é com CNPJ. Com CNPJ. Tá? Qual é a vantagem de você ter uma empresa? Você vai pagar o imposto, né, como, nesse caso, 13,33% como lucro presumido, e depois você vai lançar para você tudo que você ganhar como distribuição de lucro, contabilmente, não estou falando gerencialmente. Pois é, mas eu já ouvi falar que a distribuição de lucro só pode fazer uma vez por ano. Não, você pode... Contra a lei fazer todo mês. Não, você pode... eu não sou contador, mas até onde eu saiba, você pode fazer todo mês. Então você faz uma vez por ano, mas ele fraciona mensal. Isso. É, como se tivesse Tá? O que eu estava falando aqui dos 33, quando eu estava falando, era controle gerencial, nosso interno. Existe o controle contábil. Tá? No contábil, quando você lança como distribuição de lucro, esse dinheiro ele já está limpo, ele pode entrar na sua conta porque você já pagou o imposto. A empresa já pagou o imposto. Então está justificado. Não existe tributação sobre distribuição de lucro. Tá? Então, quando você tem um movimento legal, vale mais a pena do que ser dentista autônomo. E quanto que tu diz assim de lucro? Aonde é que está? Ah, está aqui. Hã? O que tu diz de lucro legal, assim, quanto de dinheiro? Lucro. Giro, assim. Lucro. Não, tu falou do presumido ali, que se tu tiver uma boa distribuição, vale a pena fazer esse dos 3%. O que tu quer dizer com, digamos assim, valores? Queria entender, tipo, o que é um ganho legal para te poder fazer. Tá. Não, mas é que isso aí é mais o contador que vai te dizer, tá? Porque quando você é dentista autônomo, você pode lançar um livro caixa, ou seja, lançar suas despesas, você vai pagar o 27,5% sobre o que sobrou, não sobre o bruto, tá? Então, aí tem uma diferença ali de movimento. Se tu tiver um movimento muito grande, que chegue a um ponto que os 13,33% sobre o bruto compense, aí vale mudar. Mas isso aí quem vai te dizer é o contador. Tá? Ele é mais habilitado a te dizer isso. Bom, a outra área do negócio que tem que ser organizada é a área de negócios. O que é a área de negócios? Já ouviram falar em planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico nada mais é do que você planejar o seu crescimento para os próximos anos. Para onde você quer ir? Você pode tocar o empresário profissional, ele faz um plano, ele olha uma linha de tempo ali de 5, 10 anos, ele sabe onde ele quer chegar. Ele pode mudar o rumo da caminhada dele no meio do caminho, mas ele sabe para onde ele quer chegar. O amador, ele vai vivendo, ele vai fazendo, vai vivendo. Não tem como você chegar em algum lugar se tu não sabe onde quer chegar. Não tem. Então, esse é o momento onde você começa a ser empresário de verdade. E aí que vem toda aquela... Lembra que eu falei no início da aula que é toda uma linha de raciocínio? Quando você ganha a confiança de empreender, a confiança de sonhar e realizar sonhos, você tem a confiança de planejar para frente. Para planejar daqui a 5, 10 anos, tem que ter confiança. Se você não tem confiança, você não se desmotiva em planejar, porque dá tudo errado na minha vida mesmo. Tá? Então, aconselho começar passo a passo. A coisa que mais motiva na vida é resultado.
Se você bota objetivos muito grandes, não chega no resultado, se frustra e abandona. Então, passo a passo. Por isso que eu tinha dado aquele caminho ali de quem quer ser empresário. Né? Atende, depois tem a experiência de gestão, depois tem a atitude empreendedora, começa com um sócio. Foi contigo que eu falei de um sócio, né? Começa com um sócio, para reduzir o risco, depois vai para objetivos maiores. Já começa assim, não, vou pegar sozinha mesmo, botar a equipe, aí toma uma ré, desanima e fala, não serve para mim. Tá? A negociação faz parte disso. A gente não teve aula de negociação na faculdade, não teve, né? A gente não teve vendas, não teve nada disso. E negociação é uma arte, é uma dança. Não é uma coisa para ser feita assim, tipo 10, 8, então 9. Não é assim. Tem uma série de coisas envolvidas. E a última parte da empresa tem que ser organizada é o jurídico. Tem que ser organizado. Aí eu aconselho procurar um advogado para ajudar vocês nesse processo. Por quê? Porque está altamente perigoso isso. Eu trabalho com perícia também, tá? Então eu estou por dentro das coisas que acontecem. Contar uma pequena história para vocês verem o nível das coisas. Esse caso eu acabei nem pegando. O dentista fez isso foi lá de Joinville. Fez a reabilitação com 10 implantes, 5 em cima e 5 embaixo. Não caiu nenhum implante. Não aconteceu nada assim de grave. Ele reclamava de mau cheiro, de dificuldade de higienizar essas coisas. Chutem quanto é que eles pediram na ação. 300 mil. O que eu quero dizer para vocês com esse exemplo? Ação judicial em clínicas odontológicas é negócio, é uma indústria. Não é lutar pelos direitos, é uma indústria que os advogados fomentam. Quem pediu 300 mil foi advogado. Isso aí eu tenho certeza que o cara falou, tá me incomodando que o cara, não, vem aqui, senta aqui, não, vamos conversar aqui, senão vamos tirar uma grana disso aqui. É assim, cara, é assim que está funcionando os negócios. E, mesmo que você esteja todo correto, às vezes você pode se dar mal. Mas, se tiver bem documentado, é mais fácil. O negócio é desestimular o outro lado a entrar. Se ele vê que não tem controle nenhum, ninguém assinou prontuário, não tem contrato, não tem nada, ele vai crescer o olho. E aí, mesmo que vocês ganhem o processo, vocês vão gastar uma grana com o advogado. Tá? Porque depois, né, no meio do processo, tem que pagar advogado para te defender no processo. Se vai precisar de perícia, tem que pagar a perícia. É dinheiro que vai. E anos de incomodação. E isso tira o sono. Então, tem uma série de coisas que dá para você fazer para se organizar, para evitar esses problemas. E os pacientes, eles estão ligados, tá? Eles estão indo já na maldade. Principalmente porque tem franquia aí, né? Tem um monte de franquia fazendo cagada. E aí eles já estão por dentro, já sabem o que pode fazer. Tá? É assim, ó, eu já me livrei de alguns problemas por ter conhecimento já prévio do que ia fazer. Aí já corta as asinhas da pessoa antes. Tá? Bom, quando você tem essas 6 áreas organizadas, você tem um plano de negócios. Já ouviram falar em plano de negócios, né? Olha, plano de negócio é uma coisa que todo mundo sabe que é importante, mas ninguém faz. Porque dá trabalho e é chato. Mas não tem como você alcançar algum objetivo se você não se planejar. Não dá. É chato, mas tem que fazer. Assim, ó. Não tem assim, ó, quando você está planejando a sua primeira cirurgia de implante e tal, que você desenha o implante, faz tudo certinho e tal, não sei o quê. Depois você ganha a prática, às vezes você nem faz aquele desenho. Já ganhou a prática, já sabe que não precisa. Isso aqui é a mesma coisa. O primeiro negócio, eu aconselho fazer o plano de negócio, organizar todas as 6 áreas.
Aí você tem uma diretriz, já sabe quais são os próximos passos a dar. Não precisa ficar... Esse é um plano. Na hora de botar na prática, não precisa ficar agoniado em organizar tudo de uma vez. As coisas vão se organizando aos poucos. Quando eu comecei a minha empresa, eu tinha finanças bem organizadas, mas o resto não estava. Aí eu tinha um plano, mas não estava. Eu fui organizando aos poucos. E quando eu vendi a minha empresa, não estava com tudo organizado ainda. Tinha coisas ainda para fazer. O importante é não parar de evoluir. É não parar de andar. Não precisa ficar agoniado de, mas não está tudo organizado. O importante é ir organizando e não parar de evoluir. Tá? Então, como primeiro negócio, eu aconselho fazer um plano de negócio. Depois que já pegou a prática, você consegue já fazer o plano de negócio de cabeça. Né? Depois que o empreendedor já é mais experiente, ele já bota umas ideias no papel e já faz a coisa acontecer. Essa aqui é uma reflexão que eu queria trazer. Está terminando a segunda página, vou entrar na terceira. Esse aqui é o dentista do passado. O dentista que foi lá, se especializou, tal, tem a sua carteira de cliente, fiel, está lá ele com a sua secretária e vai trabalhando até o resto da vida. Esse aqui é o dentista do futuro. Quem sabe quem é esse cara? Pode falar alto. É o Geninho Tomé. Todo mundo sabe quem é o Geninho Tomé? Não? Geninho Tomé foi o dono da Neodente. Ele começou como dentista, como vocês, só que é um cara de muita visão empresarial. Né? Fez as experiências dele, clínico, gostava de odontologia e tal, montou a Neodente. A Neodente dominou o mercado brasileiro. A Strauma tentou entrar aqui, não conseguiu competir com eles. Foi lá, comprou, ele vendeu a Neodente para a Strauma, num negócio bilionário. Hoje esse cara é bilionário e constrói prédio. Lembra que eu falei para vocês que a carreira empresarial é a carreira de maior retorno financeiro da odontologia? Está aqui a prova. Bilionário. Mas não é fácil. Não deu trabalho, não parou, um cara inquieto. Não é todo mundo que tem esse perfil, nem a capacidade. Mas eu vejo assim a questão como abrir a visão. Uma vez que você abre, uma vez que você vê, você não consegue mais desver. Eu espero sinceramente assim, eu sei que eu falei para muita gente aqui, tem gente que vai se sentir tocada, tem gente que não vai se sentir tocada. Tem gente que vai olhar e falar assim, isso aí não serve para nada. Tem gente que vai falar, de repente tem razão. Mas os que sentiram ser tocados no coração por isso, não vão mais conseguir desver. Não vão mais conseguir ver outra coisa. E aí o caminho é longo. Aí o caminho, eu digo, é próspero. E aí a luta é de querer cada vez ver mais. E ter atitude, principalmente.